Meio-dia, 3 minutos. Estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto está por aqui para começar a semana com os bastidores da política. E aí, Paulo, boa tarde. Boa tarde, Anchieta. Tudo tranquilo? Tudo sob controle. Não sabemos ainda se vamos ter horário de verão esse ano. Ainda não decidiram. É incrível, né? É incrível, porque tem todo um estudo que é feito por técnicos, e técnicos não tomam decisões políticas, mas a gente sabe que, ao final, a decisão será política. Quem bate o martelo não é o ministro, não são os técnicos, é o presidente da República. Então, é possível que amanhã o governo diga se tem horário de verão esse ano ou não. Eu estou com o palpite de que não teremos, porque tem toda uma estrutura para ser preparada antes, com empresas aéreas, com estruturas, enfim, que mobilizam muitas pessoas. É possível que fique para o ano que vem, mas é apenas um palpite. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, que está envolvido com essa história da falta de energia em muitos domicílios lá de São Paulo, falou novamente sobre horário de verão. Chamei vários setores produtivos e disse o seguinte: olha, eu estou levando ao limite as discussões para ver se precisa mesmo ser esse ano. Se não for imprescindível, nós vamos esperar o período chuvoso. E após o período chuvoso, se a gente tiver os nossos reservatórios, que são pulmão do setor elétrico, restabelecidos à altura, a gente entra no ano que vem com maior tranquilidade. Se não, a gente já entra ano que vem com previsibilidade e planejamento para o horário de verão do ano que vem. Esse é o jogo, né? Esse é o jogo. Decisão sobre o horário de verão será amanhã, terça-feira, segundo o ministro. Reunião com a equipe técnica será em Brasília. O presidente Lula é quem deve bater o martelo, como eu falei. Aliás, o presidente Lula foi ao Ceará e foi para o estado do Pará, conforme nós dissemos aqui, participou de atividade política em Pernambuco, no Ceará, em Fortaleza, deu entrevista à Rádio Povo e depois seguiu para o estado do Pará, onde participou do Cid de Nazaré, não como queria o Reginaldo Bastos na corda ali e tal, mas participou. E o presidente Lula, nós temos aqui alguns destaques de fotografias, olha, isso foi num barco, Sim. Estava ancorado lá em Belém, ele com a imagem da Santa Virgem de Nazaré. Tem um outro registro, aí com a primeira-dama também, segurando a imagem. E nós temos os compromissos oficiais do presidente da República para esta segunda-feira, manhã toda de reuniões. Vamos verificar aqui. Reunião no Palácio do Planalto. Depois Lula recebeu o chefe de gabinete pessoal, Marco Aurélio Marcola, o adjunto, Oswaldo Malatesta, e o secretário de Relações Políticos-Sociais, que é o Wagner Caetano. Sabe qual é o assunto aí? Fechar a agenda para os próximos dias até o segundo turno. Para onde Lula vai? Não tem Paraíba nessa agenda. Quinta-feira vindoura, eu dei uma olhada na pré-agenda, Lula estará no Rio Grande do Norte, onde tem uma candidata petista na disputa. Outras cidades estão programadas, mas Lula tem também, Anchieta, semana que vem, uma viagem à Rússia, um encontro do G20, entre 22 e 24 Lula estará em Moscou, Sim. ou em outra cidade russa. Nesse instante, Lula está conversando com o doutor Marcos Rogério de Souza, que é o homem dos assuntos jurídicos. Aquele despacho inevitável, né? 3 da tarde, Fernando Haddad, e depois ele conversa com o Wellington Dias e também com Paulo Teixeira, que são outros 2 ministros. Agenda oficial do presidente da República. Soube que ele está dando uma cobrada grande na comunicação do governo. Tem problema. Soube que ele... Tem problema com... dias... né, porque além de tudo, teve essa saída do Paulo Pimenta para ir cuidar daquelas questões lá do Rio Grande do Sul. Vai, vem, vai, e o negócio está meio em banho-maria. Lula tem conversado também com Edinho Silva. Edinho, que é prefeito de Araraquara, mas que não fez o sucessor. Foi uma derrota inesperada do Partido dos Trabalhadores em Araraquara. Lula se dá muito bem com ele, conversa também sobre esse assunto das comunicações. Eu acho, outra opinião pessoal, que não vai ser dessa vez, mas algumas mulheres, algumas senadoras brasileiras estão fazendo um movimento para lançar uma candidatura contra a provável candidatura de Davi Alcolumbre. Já bateram lá o martelo internamente que Alcolumbre voltará a ser presidente do Senado e do Congresso a partir do ano que vem. Mas tem senadoras que estão se mexendo nesse sentido. Olha aqui, você vê na foto aqui, Elisiane Gama e Soraya Tronic, né? As 2 primeiras. As senadoras são essas 2 que estão tentando emplacar o comando da mesa diretora do Senado. Não é uma missão fácil, mas elas estão se movimentando. Tem todo o direito, né? Tem. E aí, depois do movimento desse, ganha um cargo importante na mesa, né, Paulo? Uma vice-presidência, né? Quem sabe?
a primeira secretaria, que dizem que é o outro filé do Senado. De lá. Depois da presidência, a secretaria, né? Que, aliás, foi ocupada por paraibanos, Efraim Moraes, Ronaldo Cunha Lima, acho que Ivandro um tempo também ocupou, né? E sem contar que paraibanos também esteve na presidência do Senado, Humberto Lucena. Era quase ao concurso, né? Estava sempre se elegendo ali. Nada impede. Pois bem, e a passagem do governador paraibano João Azevedo aqui por Campina Grande por ocasião do aniversário da cidade. O governador cumpriu uma agenda vastíssima aqui e entregou obras, ações, conjuntos residenciais, bateu um papo com políticos, lideranças outras e também com a imprensa. E falou sobre os presentes que trouxe para Campina Grande. Nós vamos entregar aqui 176 unidades habitacionais, nós vamos entregar 2 escolas, nós vamos entregar o laboratório de monitoramento lá da ESA, na universidade, nós vamos entregar a nova central de abastecimento lá no Trauma e vamos anunciar aqui um grande conjunto de obras na habitação. Nós estamos falando aqui de novos investimentos para Campina Grande de 246 milhões de reais. Eu volto a dizer, 246 milhões de reais estão sendo anunciados hoje, nessa manhã, aqui em Campina Grande, para que a gente possa celebrar esses 160 anos dessa cidade, como eu disse, tão querida. Essa é a forma como o governo tem de demonstrar o respeito, de demonstrar aquilo que eu acho que é uma rotina nesse nosso governo, de cada região que chegar, entregar políticas públicas, fazer política de inclusão. Pois é, governador João Azevedo. Campina, que tem a fama de ter quase tudo maior do mundo, nesse ano eleitoral está sendo a cidade brasileira que tem menos pesquisa do mundo. Mais uma pesquisa foi sustada. Estava pronta e não vai ser divulgada. Aqui está. Justiça Eleitoral suspende divulgação de pesquisa de intenção de voto que seria divulgada hoje. Sim. Quando a Justiça faz isso é porque encontrou alguma inconsistência, algo em desacordo com a legislação. E alguém pediu a impugnação. E alguém pediu também, alguém provoca, né? Alguém percebe, porque a Justiça não tem, a gente sabe, material humano suficiente e até equipamentos para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então tem coisa que a Justiça não percebe. E é preciso que alguém denuncie. Quando denuncia, que a Justiça constata, vai lá e toma as providências, as medidas. E uma coletiva, uma entrevista coletiva que estava prevista agora para o final da manhã em João Pessoa, na sede do MDB, seria dada pelo senador veneziano Vital do Rego, anunciando sua posição, a posição MDBista, em relação à eleição na capital, foi suspensa também, foi adiada. É destaque na mídia, aqui está, veneziano suspende coletiva agendada para esta segunda-feira e adia para quinta-feira o anúncio da sua posição em João Pessoa. É quase em cima da eleição que ele vai dizer. Em cima, faltando 10 dias, né? E veja só, isso aí é uma situação complicada, porque se veneziano anunciar neutralidade, é ruim. Se ele anunciar que vai de Cícero, não é bom. E se ele anunciasse que não vai anunciar, que vai de Queiroga, seria pior ainda. É meio com um beco sem saída, né? É aquela história do saudoso Zé Gotinha, vale morrer. Na hora dessa é situação complicada. Mas o pessoal, o eleitorado, espera das lideranças políticas que tenham posições. Não é assim? Há sempre esse desejo. Sempre você vai desagradar alguém, mas tem que ter. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. A neutralidade seria também uma alternativa. Pois bem, vamos à boca de hoje. Vamos embora. A boca de hoje não é maldita. Não? É uma boca bendita. Ah, coisa boa. Porque vem do Cid de Nazaré, lá em Belém do Pará. Super bendita. Na hora em que o presidente da República subiu nesse barco que nós mostramos lá na fotografia, que pegou a imagem da Virgem de Nazaré, e isso que foi feito com Lula, é feito hoje praticamente com todos os políticos no Brasil, não é um privilégio de Lula. E os políticos, é bem verdade, deram motivação para que a população pense assim. Lula pegou a imagem, uma mulher gritou, vai roubar a imagem. É a nossa boca bendita de hoje. Vamos ver aqui.
O cinegrafista estava no balanço das ondas, né? No balanço das ondas. Que maldade dizer isso com o presidente da República. Vai roubar a imagem. Pô, não vai, claro que não vai. Em seguida, Anchieta, foi a nossa boca bendita de hoje, em seguida Napoleão de Castro vai falar sobre o esvaziamento do Congresso Nacional. Porque só tem segundo turno em 52 cidades brasileiras. Tem estado que nem tem cidade disputando segundo turno. E o pessoal sumiu de Brasília. Ele vai dizer um dos poucos que estão na capital federal. Muito bem. Vamos acompanhar então. É isso, Anchieta. Valeu, Paulo. Até amanhã. Até amanhã. Então é isso. Vamos à capital federal com outras informações direto de Brasília com Napoleão de Castro. Cumprimentar a você, Anchieta, a você, meu querido Paulo Roberto, nossa equipe, e de forma muito especial ao nosso telespectador nesta segunda-feira. A gente volta de Brasília, inicia mais uma semana de cobertura e acompanhamento aqui direto do Congresso Nacional. Agora a gente não pode deixar de fazer um registro, Paulo Roberto, inclusive para a sua análise junto com a Anchieta, em cima exatamente dessa realidade do Congresso Nacional. A informação, ou me permita a expressão, a desculpa toda, era o primeiro turno das eleições que envolvia os parlamentares em suas bases políticas. Só que nós tivemos uma participação muito pequena na semana que passou, depois do primeiro turno das eleições, e estamos aí com perspectivas de uma semana também esvaziada em nível de Congresso. Com a maioria dos líderes com quem conversei, né, o pessoal fala exatamente na perspectiva efetiva de volta dos trabalhos definitivamente a partir de 28 de outubro, logo após o segundo turno das eleições. Uma coisa extremamente lamentável para uma estrutura que custa quase 14 milhões de reais por dia, e a gente tem a ausência dos parlamentares, dos legisladores que deveriam estar nos representando, debatendo leis e outros temas mais. Mas tem gente presente aqui em Brasília. É o caso do deputado Leonardo Gadelha, está cumprindo aí o seu mandato, ele que vai até amanhã no exercício do mandato, nesse período que ele teve, nesse período temporário de 4 meses, pelo afastamento do então candidato à Prefeitura de João Pessoa, Rui Carneiro, e ele fez com a gente, para a equipe Rede Ita, um balanço da sua presença aqui no Congresso Nacional. Mais uma vez, sou muito grato a Deus, sou grato ao deputado Rui Carneiro pelo gesto de fidalguia, de companheirismo que teve para comigo, seu companheiro de Podemos. Sou grato aos 66 mil paraibanos que também me deram essa oportunidade, já que confiaram em mim em 2022. Eu tentei honrar essa confiança. Tive a oportunidade de apresentar 25 projetos de lei, o que acho que é uma produção legislativa bastante significativa por um prazo de 4 meses, uma assiduidade de quase 100% das votações, perdi uma única votação nominal. Acho que isso demonstra respeito por aqueles que confiaram em mim, tanto dentro do partido quanto junto à sociedade paraibana. A expectativa é de que eu possa voltar em breve. Outras tratativas estão em curso para que eu possa voltar em breve, mas pelo menos no que diz respeito a esses 4 meses, a sensação é de dever cumprido. De Brasília, para o Em Dia na Rede Ita, Napoleão de Castro.